Boa tarde a Olá, todos. muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a este momento do Diálogos Educação em Foco. Quero já dar as boas-vindas àqueles que já nos acompanham por algum momento, que já têm acompanhado esses webinars, e aqueles que estão pela primeira vez também, sejam muito bem-vindos. Aproveitem para se inscrever no canal, para que vocês possam acompanhar outros momentos como esse. No Diálogos de hoje, nós temos a participação da professora Regina Schudo, da professora Jane Haddad e do professor Bartolomeu, que é o anfitrião de hoje, como presidente da Undime de Tocantins, né, ele que é o secretário de Palmeirópolis, e também a participação da Priscila, que é da Rede Municipal de Palmas. Então, eu queria já, de antemão, já passar para o professor Bartolomeu, para que ele dê a sequência nas apresentações e faça as honras deste webinar, professor Bartolomeu. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Obrigado, Paulo, professora Jane, professora Regina, professora Patrícia e demais envolvidos nesse processo educacional de todo o país. Nós temos hoje uma tarde muito importante de se debater o momento de paralisação, de crise, de pandemia, em uma das etapas que eu submeto a mais importante no processo formativo das crianças, do aluno, do educando. Em meio à suspensão das atividades escolares em todo o país, não só no Brasil, mas no mundo, em decorrência dessa pandemia, e as incertezas que permeiam o retorno das normalidades das atividades escolares, não diferente das demais etapas de ensino, a educação infantil é que nos aflige. De certa forma, nós não temos nenhum direcionamento, nenhum norteador, quando se fala de regulamentação, quanto a esse processo formativo, nessa etapa de ensino. Então, nós temos aqui hoje à tarde, por uma hora e pouco, se delongarmos, para se falar, se debater, conversar um pouco, porque nós estamos em uma bússola que está girando, o conteúdo dessa bússola está girando de forma exagerada, e que nós possamos, pelo menos, tentar centralizar essa bússola em um caminho. E quando se fala dessa etapa da educação infantil, a gente tem que pensar que ela não enquadra nesse modelo que está sendo pensado, que é a educação não presencial, ou seja, a educação à distância. Então, aqui eu já trago as boas-vindas dos colegas, professores, e deixo para as colegas fazerem a apresentação. Obrigada, Bartolomeu. Obrigada. Pode começar, Jane. Bom, eu sou Jane Haddad, trabalho aí na educação, tenho tentado, junto com Regina e outros professores, Priscila, Bartolomeu, ampliar um pouco o olhar nesse momento que está tudo muito misturado. Então, nós conversávamos muito de como que a gente vai poder separar aí, literalmente o joio do trigo. Porque quando nós estamos falando da educação infantil, vale lembrar que a criança, ela é toda ela, o corpo, as emoções, a ideia, as suas construções. Então, não é tão simples assim implantarmos medidas provisórias. O momento agora é de reflexão, é o momento da gente se perguntar o que é que nós estamos enxergando e, principalmente, de revisarmos qual a nossa concepção de educação. Eu acho que o momento é um convite a isso. Então, vou fazer parte aí desse debate com os professores, pessoas que admiro e que a gente está pensando juntos, que é esse o convite aqui. Sejam todos bem-vindos. Priscila, vai lá. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu me chamo Priscila, sou professora na Rede Municipal
Municipal de Palmas. Fico muito feliz com esse convite para a gente poder continuar militando aqui em prol das crianças e da educação infantil. Essa é a nossa bandeira, essa é a nossa defesa, é as crianças. E como a professora Jane bem já colocou, foco de estudo tem que ser a criança, né? Então, pensar no que o currículo da educação infantil propõe, quando ele diz que as relações é o principal instrumento para promover a aprendizagem, as relações e as brincadeiras. Então, isso tem que ser mantido. E não é uma proposta de ensino à distância que vai, de forma alguma, compensar isso. Obrigada, gente. Olá, gente. Obrigada, Priscila. Boa tarde, Bartolomeu, Jane, Priscila. Bartolomeu, já estou com saudade daí do povo daí. Já estive em Palmas num evento a convite de vocês. Fico feliz agora em participar desse momento. Agradeço o convite. Vamos lá. Eu sou Regina, eu sou educadora infantil há mais de 35 anos e nessa minha jornada é de fato a primeira vez, como para todos nós, esse baque que nós tomamos com a pandemia e temos que discutir agora como a gente nunca imaginou, né, sem precedente na história, de que teríamos que discutir online sobre a educação infantil que é tão presencial, né? Falar de educação infantil é falar do chão da escola e da casa, onde a criança precisa dos vínculos de afeto para que tenhamos, então, o desenvolvimento garantido por meio da interação e da brincadeira, como disse Priscila, os eixos propostos nas diretrizes curriculares. Bartolomeu, então, citou que ainda falta uma regulamentação para a educação infantil para entendermos que para as crianças pequenas não há como fazer uma aula, seja chamada de remota, à distância, né? Porque nesse momento, nossas crianças, ao invés de ficar só na televisão, nos vídeos, como nós adultos, elas precisam aproveitar desse momento em casa. Então, vai ser uma honra falar de concepção de educação, como a Jane disse, como a Priscila comentou, debatermos hoje aqui e, na proposta de Bartolomeu, criarmos hoje, com todos vocês que estão participando, um direcionamento sobre as nossas ações para atender as nossas crianças, até mesmo as que estão em situação de vulnerabilidade social em suas casas, né? Então, eu vou deixar que Bartolomeu conduza o nosso bate-papo e eu agradeço desde já a participação de todos e de vocês. Bom, mais uma vez agradecer, estou vendo aqui a participação de vários colegas, né, da educação de todo o país, de Tocantins, região do Bico, e nós temos aqui no Tocantins a professora Regina, conheço a professora Jane Haddad, a Priscila, que é daqui do Tocantins, né? Nós temos um debate anual, né, que é o Seminário de Educação Infantil, que trata exclusivo dessa etapa de ensino, né? E eu sempre repito, né, que é uma das etapas mais importantes, né, no processo formativo do indivíduo como todo, não só escolar, mas principalmente como ser humano. Eu faço o comparativo sempre, é como se fosse o nascimento, é o rompimento do cordão umbilical. Naquele momento que a criança sai do seio materno, né, sai da barriga da mãe, né, que é o choro, conhecer um novo mundo, caras estranhas, né? E quando a criança tem o seu primeiro contato externo ao seio familiar, é como se ele estivesse nascendo, né? Que as primeiras semanas é de choro, de lamentações, né? De saber onde é que ele está, em que mundo ele está, e esse processo é um processo um tanto quanto doloroso, né? Que cabe a nós,
né, parte desse processo formativo, que é a educação infantil, a sensibilidade de entender que ele é o ator principal, né, nesse projeto, né? E de lá, ou seja, dessa etapa da educação infantil, ou ele vai ser uma criança, um ser humano, um aluno frustrado ou bem-sucedido, né? Cabe a nós, nessa etapa, cuidar, zelar. E quando se fala, né, desse momento de pandemia, né, que nós estamos aí como se estivéssemos correndo atrás de um caminhão em movimento, tentando entrar, entendendo toda essa sistemática, né, de todo esse processo. Isso é novo para o mundo, veio mostrar que o mundo não está preparado para situações como essa, né? A gente estava meio que desenfreados, né, essa é a palavra, e aí acho que alguém apertou o botão e falou, não, pera, stop, vamos começar aqui e recomeçar. E nós entendemos que essa pós-pandemia, a gente acredita que vai ser um novo mundo, né? Eu acho que tem que haver uma organização, né? E é interessante que numa conversa anterior que a gente teve, que em se tratando da educação infantil, esse processo pós ou normalização, né, de todas as atividades é um iceberg. O problema maior está submerso, né? Hoje pela manhã nós estivemos aqui com a equipe pedagógica discutindo sobre a normalização, que a gente não tem uma definição, porque nós dependemos da curva, né, do pico da curva, do achatamento da curva e da curva descer para que as coisas se normalizem, né? Então, o calendário escolar está vinculado, o cumprimento dos dias letivos, hora-aula, está vinculado a esse achatamento da curva ou descendo dessa curva, né? E quando nós falamos desse processo de educação infantil, de certa forma nos aflige. Teve uma colega hoje pela manhã que colocou assim, que nós vamos ter o aluno do coronavírus 2019. Se nós não tivermos um certo cuidado, todos os alunos, em todas as etapas, eles vão carregar esse estigma, porque está abrindo uma lacuna que ela não vai fechar. Nós vamos ter aí alguns paliativos para se resolver os problemas documentais, mas em momento algum a gente está pensando no principal, no essencial, que é o indivíduo, que é o aluno, que é a aprendizagem. Se tratando da educação infantil, a gente não esquece a aprendizagem, né? Mas especificamente do indivíduo, né? Da criança, da essência, né? Desse processo todo. Então, a gente vai iniciando a nossa conversa, né? Fazendo algumas colocações, e aí depois, no final, a gente vai deixar aberto para as contribuições de todos os colegas do país todo, que possa dar suas contribuições, porque a partir daí a gente pode pensar em elaborar um documento não, uma carta norteadora, uma carta de princípios, né, que é um DIME, o MIEIB, a Rede Nacional da Primeira Infância, né, a gente abordar essa temática, para que a gente, de repente, centralize o ponteiro da bússola para a gente caminhar, porque a gente ainda está meio sem direção. Então, a gente vai abrir o nosso diálogo, né, sobre esse primeiro processo formativo, que é a primeira infância, né, a educação infantil. Qual o papel da escola nesse momento de pandemia, nesse momento de entender o que está acontecendo? Eu vou jogar a bola e aí passo para a professora Jane, ou a professora Patrícia, ou a professora Regina. Priscila. Olha, eu acho essa opção de criar, de construir uma carta norteadora perfeita. Porque o que eu estou vendo agora? Quando nós estamos falando de educação infantil, nós estamos falando, disso que você falou, Bartolomeu, é o coração da educação, né? É aonde a criança é apresentada para o mundo. Ela olha para o mundo através dos nossos olhos. Se a gente mostra uma confiança, elas se sentem seguras. Se a gente surta, elas surtam também.
e assim a gente vai construindo esse primeiro ambiente de aprendizagem. O que eu vejo nesse momento? Está todo mundo com a bússola enterrada na terra, né? Ou seja, como diz um amigo meu, estamos desbussolados. Que bom, porque a hora que a gente faz transformações efetivas é agora. São exatamente nesses momentos de crise que a gente pode ressignificar qual é a concepção de educação, de sujeito que está ali com o coração batendo, olhando para os adultos para ver o que eles fazem, né? Então, eu entendo que esse momento é pensar não só no que nós vamos fazer daqui para frente, mas também do que nós fizemos daqui para trás. Porque a gente tem conversado muito, jamais seremos os mesmos. Nossas escolas jamais serão as mesmas. Porém, tem uma coisa que eu acho que tem uma aprendizagem bárbara para a gente pensar enquanto professores. Quais são os princípios, aquilo que nos norteiam, negociáveis, e quais são os princípios inegociáveis? O que é inegociável na educação infantil, nesse momento? Bom, Regina. É inegociável que as crianças fiquem recebendo um monte de atividade para o pai ter que mandar a criança ficar pintando, recortando, colando, porque essas são práticas, primeiro, se for numa perspectiva de uma pedagogia participativa, do qual o pai não entende, porque pai e mãe não são pedagogos, então a criança não estaria aprendendo. Agora, isso é inegociável, né, Jane? Uma educação à distância para a criança. Agora, o que é possível, hein, educadores? Eu penso, Priscila, não sei se concorda comigo, que esse é um momento que a escola fechou a porta, eu tenho dito isso, mas a educação não se encerrou. Então, nós educadores, você professor, pode mandar lá um videozinho para falar com a criança, que você também está triste, que está tudo bem, fica triste, com saudade da escola, mas que esse momento a gente tem que ter compaixão pelo outro, por isso que nós estamos em isolamento social. Por outro lado, esse é um momento que as famílias estão estabelecendo um vínculo de afeto com a criança que talvez a gente nunca tenha visto, porque a nossa reclamação sempre foi de que o pai não é presente. A gente sempre disse isso na escola. O pai não é presente, o pai não é participativo. Então, esse é o momento da gente sugerir para as famílias, nós educadores, que tal, pai, você brincar lá na lama com seu filho? Se você mora em apartamento ou se você mora numa comunidade muito carente, que tal fazer uma batucada com as panelas com a criança? Mas também ter momentos de que a gente precise deixar a criança escolher o que ela quer fazer, que ela vai ficar entediada, dialogar os sentimentos. E como Jane tão bem falou, precisamos orientar que as famílias também criem uma rotina em casa. Então, o nosso papel na educação nesse momento é apoiar para que o pai permaneça com seu filho em casa. Assim, ele vai valorizar, inclusive, a escola. Agora, não queira que o pai assuma o papel do professor, que ele não é. Até porque senão rouba nossa cena e nossos empregos, né? Então, a escola, quando as crianças se tornarem, como Jane tão bem disse, nunca mais seremos os mesmos. Então, nós teremos que fazer novamente a acolhida. Aí sim nós vamos cuidar do desenvolvimento das nossas crianças por meio de práticas e experiências, né, significativas para as nossas crianças. Mas agora, o momento é de cuidar dos nossos professores, dos nossos pais e alunos, falando
das emoções e sentimentos que, inclusive, estão previstas na BNCC. Então, Jane, eu acredito que seja inegociável a gente tentar colocar uma atividade para ocupar o tempo das crianças, para diminuir depois a carga e a jornada das 800 horas lá na frente, né? Que o aspecto burocrático, nesse momento, nem é prioritário sobre cuidar do ser humaninho, cada um na sua casa, né? Exatamente. Eu trago a discussão agora por uma questão mais do aspecto da legalidade em relação à educação infantil, e sublinho aqui o parecer 20 de 2009 das diretrizes, dois aspectos principais, né, que delineam e dão efetividade, que dão identidade para a educação infantil, né? Uma diz respeito à prática pedagógica e outra diz respeito ao espaço institucional não doméstico. Então, o que você já vem colocando, não é hora de transferir para a família, não é hora de acentuar ainda mais o antagonismo, essa relação antagônica que foi construída há muito tempo. Pelo contrário, o momento é de estreitar relações com a família. E essa questão, esse fetiche que vem sendo colocado em relação a 200 dias, ou seja, 800 horas, nessa situação não é uma questão prioritária. A nossa prioridade agora é zelar pelas vidas, é zelar pelo bem-estar emocional de todos e levar informação a quem não tem. E a escola se abrir não no sentido físico, a escola se abrir no sentido de buscar parcerias, né? Buscar aí a intersetorialidade, apoio na saúde, na assistência social, para chegar até aqueles que têm acesso às mídias, né? Não as mídias colocado aqui no ponto de vista da tarefa, da atividade. A professora Regina colocou algo que concordo plenamente em relação às tarefas, mandando essa tarefa, terceirizando para a família. Nós vínhamos de um momento, aqui no Tocantins, nós estávamos vivendo um momento de avanço em relação a pensar o que é uma atividade para as crianças. E não é hora de regredir. Não é hora de regredir. Exatamente. Ô, Bartolomeu, legalmente, conta para nós aí, né, o que a gente pode fazer nesse momento? Olha, eu só fazendo um concorrido da fala das colegas, e aí a gente ressalta muito a importância, né, de sempre rebater ou debater sobre esse tema tão importante que é a educação infantil, né? A Ungime e o Conselho Nacional de Educação, eles veementemente são contra qualquer forma de processo a não ser dentro da escola, né? Só que nós estamos em um meio termo que nós não podemos atribuir essa responsabilidade, como a Patrícia disse, e você, professora Jane, Regina, desculpe, que o papel do pai nesse momento não é o papel da escola, né? Esse papel de interação, de ocupação, de às vezes entender que o processo de reclusão, de quarentena, ele não é simplesmente ficar de forma isolada, mas tem que trabalhar não da forma pedagógica, não da forma escolar, mas trabalhar a criança com a leitura, com a dança, com a música, atentar para o cuidado com o smartphone, a televisão, não deixar que esses aparelhos ocupem, né, um papel fundamental na vida da criança nesse processo. Então, nós estamos num momento muito crítico, né, que é uma etapa muito melindrosa, em que o principal protagonista do processo, dentro de todas as etapas de ensino, o principal é a educação infantil, né, onde
essa criança ela está com um turbilhão de informações, né, está aí fervilhando, né, dentro desse processo formativo da etapa da educação infantil. Então, requer de nós, né, enquanto processo, pessoas no processo formativo, enganjadas nesse processo, esse zelo e esse cuidado. E a gente acredita muito que a gente vai sair, claro que não vai ser o mesmo, né, e tomara que nós que não sejamos piores do que quando nós entramos, que nós possamos sair maiores, mais crescidos, né, mais evoluídos dentro de toda essa situação de desconforto que nós estamos. Com relação à legalidade, isso não se discute, professora Regina. Não tem nenhuma possibilidade de que vai se normalizar, nesse período de paralisação, a educação infantil. Então, a possibilidade ela é nula, né? Não se fala em educação não presencial, para não se falar educação à distância, né, para essa modalidade de ensino. Então, nós precisamos reinventar esse processo para que nós possamos atender as crianças dentro das nossas casas, né, de maneira que não seja olhado o processo formativo, mas olhando a essência de tudo isso que está acontecendo, né? Como você muito bem pontuou. A criança pode ser lá dentro do apartamento, ou na residência, ou na zona rural, né, nós podemos atender, né, de forma significativa para que ele seja enganjado, né, e não seja recluso de todas, cerceado, né, de todos os direitos que ele tem. Né? Não é por estar dentro da casa na quarentena que ele não pode e não deve ser assistido, né, por nós, né, que somos pais. Aliás, a Constituição Federal nos diz isso, que cabe à família e o Estado garantir a educação. Exatamente. Seja educação formal ou não formal, cabe à família, nesse momento, assegurar esse convívio, tentar ser o mais harmonioso possível, né, para assegurar às nossas crianças, pelo menos, uma sanidade, uma segurança, que é possível, né? Então, acho que a Priscila falou muito bem, Priscila, que nós vamos precisar da intersetorialidade, né? Que a assistência social não se negue nesse momento de realmente acompanhar sistematicamente toda criança em situação de vulnerabilidade social, porque, sem sombra de dúvida, pode aumentar casos de agressão, de abuso sexual. Então, a gente vai ter que monitorar, assim como as famílias que estão sentindo fome, né, Bartolomeu? Nós vamos ter que continuar monitorando tudo isso, mas nós não vamos terceirizar a educação das nossas crianças para os nossos pais. É isso aí. Então, vamos lá. A próxima pergunta, Bartolomeu, pode vir. Vamos lá. Nós falamos sobre o papel da família, né? E agora, qual seria o papel da escola? Qual seria o papel da Secretaria Municipal de Educação, já que a etapa, né, essa etapa de ensino é de responsabilidade dos municípios, nesse processo, né, que nós estamos atravessando? Eu passo a bola para vocês e depois eu faço as colocações que a gente tem aqui vivenciado na prática. Eu posso falar primeiro agora? Pode ir. Desculpa, Jane. Não, é que quando o Bartolomeu falou qual é o papel da Secretaria de Educação e das escolas, o que eu penso? Os municípios que já são sistemas, né, podem, nesse momento, reunir o seu conselho municipal e estabelecer algumas orientações, as normativas, como muitos municípios já fizeram. Inclusive, fizeram sobre a merenda escolar, distribuição de kit, de alimento, muito antes de sair as orientações do Conselho Nacional e do Ministério da Educação. Mas o que eu penso nesse momento, né, que é papel da rede? Também identificar com a sua comunidade como são os nossos alunos, seja até de 1º ou 5º ano. Será que as famílias todas têm acesso à tecnologia e à internet para que chegue a informação sobre Covid-19, né? Como é a questão da higiene nos ambientes domésticos? Porque
o Marcelo de Carandaí falava hoje de manhã, né? Talvez eu tenha que enviar para as famílias até material de higiene pessoal, além da merenda, garantir o valor nutricional. Eu também vou ter que falar de segurança alimentar, porque talvez o manuseio e o preparo não seja como nós gostaríamos. Então, o desafio posto para cada rede municipal é muito grande, né? Porque todos esses cuidados que nós vamos ter que ter com a primeira infância. E como diz o Marco Legal da Primeira Infância, nós temos que capacitar as famílias. Agora é um bom momento, mesmo à distância, dar algumas orientações para que as famílias assegurem a saúde emocional, física das nossas crianças, que isso é prioridade e que todos continuem nesse isolamento social, porque eu temo que a gente libere aos poucos o comércio, né? E aí começa a circulação, o vírus aumenta. Por que eu pedi para falar sobre isso? Eu estava acompanhando que uma cidade no interior do Rio de Janeiro demorou para colocar isolamento e fechar o comércio. Só fez isso no finalzinho de março, pois agora o prefeito está com Covid-19, o secretário está com Covid-19, não tem vaga no hospital. Olha a temeridade, né? Então, todos nós vamos ter que nos unir para ajudar a orientar de fato e apoiar que as secretarias de educação tenham luz nesse momento para fazer as normativas junto com os conselhos municipais de educação. Exatamente, professora Regina. Então, assim, cada unidade, cada conselho começar a fazer o levantamento de como as informações podem chegar até essas famílias. E aí a gente volta de novo à questão da intersetorialidade. Quantas famílias têm acesso à TV aberta, quantas famílias têm acesso à internet, um carro de som na rua, que seja. A preocupação maior, eu percebo, das famílias é a perda de aprendizagem, a perda do ano letivo. É o momento da escola, da equipe diretiva, da secretaria municipal, dizer para essas famílias, eles não vão perder, eles vão ganhar. Vão ganhar, primeiramente, na questão da preservação da saúde. E a aprendizagem da criança, ela só vai acontecer mediante a interação, a relação. E se essas relações, elas não estão acontecendo na escola, elas vão acontecer, e nem com a comunidade, no momento, elas precisam acontecer em família. Então, dentro das suas casas, e esclarecer para as famílias que a gente não tem questão de progressão, de repetência, as crianças elas vão recomeçar de novo, e em Palmas tem muitas unidades que as crianças de 0 a 3 anos não conseguem a vaga, e aí depois só conseguem a partir dos 3 anos de idade, e essas crianças só conseguem a vaga a partir dos 3 anos de idade, elas não estão perdendo em aprendizagem. É preciso esclarecer as famílias sobre isso, sobre essa não progressão conteudista de um ano para o outro. Até porque com a pandemia a gente também está aprendendo, né, Priscila? Não é só o currículo escolar, né? Há outros saberes. Não é só o currículo. Muito bem. Diga lá, Jane. Olha, eu acho que a gente está, de novo, entrando numa discussão que está muito além do momento. Eu acho que as perguntas que estão aparecendo aí estão mostrando que a gente vai precisar parar e escutar o que as pessoas estão falando. Por quê? Porque tem perguntas dizendo se isso vale para séries mais avançadas. Gente, Lila, a educação é vida. Vida é educação. O que está
nos provocando agora é aquilo que nós escolhemos deixar um legado. Querer ter um filho é muito diferente de ser pai e mãe. Querer ser professor é muito diferente de gostar de criancinhas. Então, eu acho que o convite desse momento é a simplicidade. A Priscila falou uma coisa interessantíssima. Às vezes é um carro de som, sabe? Nós vamos mapear, mas não é esse o momento agora. Eu acho que é isso que a Regina traz. Vamos pôr esse corpo em movimento, vamos pôr as emoções para serem faladas. Mas tem que ter alguém escutando, gente. Tem que ter alguém escutando e acreditando. Né? Se nós estamos aqui nessa live 1 hora falando, nós temos que nos escutar. Não dá mais para a gente continuar procurando quem são os culpados. Né? O mundo desabou e nós somos responsáveis também por isso. O professor Bartolomeu falou uma coisa muito interessante. O que vai agora ser considerado pela legalidade? Agora, vocês melhores do que eu sabem que tem momentos que a gente tem que colocar o bom senso até na legalidade. Até na legalidade. Porque aquela criança que está morrendo de fome, ela não vai olhar para o mundo e falar, nossa, que bonito. Né? O que a educação fundamental pode trazer agora? O que aconteceu com o mundo? Em que momento que nós fechamos os olhos? Em que momento que a gente está equilibrando o mercado de trabalho com vida humana? Né? Por quê? Porque estamos na solidão, estamos solitários. Não. Quando o professor Bartolomeu, Regina, Priscila trazem a ideia de uma rede, é isso. Agora, gente, eu vou falar do fundo do meu coração. Se nós continuarmos acreditando que as famílias estão certas ou erradas, ou nós estamos certos ou errados, nós não estamos aprendendo nada com essa pandemia. Porque o momento agora é de nos recolhermos da nossa ignorância e acharmos que somos donos do mundo. Da nossa arrogância, como você tem falado também. As famílias dão o que elas acreditam ser melhor, gente. Né? Então, é isso que nós temos que considerar agora. Como ajudar essas famílias, mas sem o lugar de querer ensinar. Não. A aprendizagem desse momento pode estar na simplicidade da pessoa que trabalha no campo. Talvez eles tenham alguma coisa para nos falar que nós não estamos escutando. É o momento de fiar essa rede que nós estamos fazendo, sem juízo de valor. Então, Jane, quando você diz isso, me lembra o texto, desculpa, Priscila, do João Cabral de Melo Neto, que ele diz, tecendo a manhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará de outros galos que apanhem esse grito, que vá tecendo essa manhã, para que nasça, de fato, essa manhã com a voz de vários outros galos. Precisamos ouvir a voz de todos esses galos para que a gente teça uma manhã e que a gente possa tecer agora soluções, né, que não são só de cumprimento de calendário ou de currículo, porque isso tudo a gente vai ter que repensar. Se eu tiver que estender o ano letivo para o ano que vem, né, Bartolomeu? Vamos ter que fazer, né? Agora, a gente não pode perder a qualidade da educação. E se eu mandar só para casa, não vai substituir o conhecimento. Eu queria só falar uma pergunta que veio e o que fazer com os maiores que a Jane disse. Professor. Dentro da minha fala, que também assim, eu posso dar as minhas contribuições, enquanto presidente da Undime, que representa os municípios, né,
E participando desse debate ativo, como eu falei, a etapa da educação infantil, ela não entra, né, nessa discussão com relação a esse processo de educação à distância ou educação não presencial, que é um nome bacana que surgiu agora. Né? E eu vou recorrer ao artigo 205 da LDB e vou frisar uma palavrinha. Que a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família. Direito de todos. Quando você fala direito de todos, não está falando direito só. Né? Nós estamos falando de direito de todos. E quando nós pensamos nessa educação não presencial, né, que vai usar os mecanismos, né, ou as ferramentas que nós temos para atender essa criança fora da escola, nas suas casas. Todas elas têm condições, têm um tablet, têm um computador, têm internet, para que ele seja contemplado com esse processo, né, de pandemia que nós estamos vivenciando. Então, eu penso que nada mais é do que um paliativo. É preciso resolver esse problema do calendário escolar. A pandemia mental com relação ao dia, mês e ano, ele não sai da cabeça das pessoas que estão regendo. Eu penso que a gente deveria apagar, né, esse processo do ano de 2020, iniciar o ano letivo com a retomada da normalidade, que aí sim nós teríamos condições de se falar em processo formativo, nós teríamos condições de se falar em dar contribuição enquanto educação a quem nós estamos representando esse processo, que é dirigente municipal de educação, diretor de escola, coordenador, professores e etc. Bartolomeu, posso só fazer um acréscimo, que eu acho que você tocou num ponto assim fundamental e na hora me veio uma coisa que eu tenho debatido muito, não sei como vocês vão entender. Isso que você está falando é a visão de um educador, é a visão de uma pessoa que é educador, não está fazendo bico na educação. É isso que eu acredito. Né? Porque nesse momento a gente está buscando escutar pessoas que não são da educação. É isso que eu acredito. Mas eu concordo plenamente também com essa colocação do Bartolomeu e a grande justificativa para isso tudo é porque nós estamos acostumados a pensar numa lógica muito cartesiana. Exatamente. Então, agora é a hora de romper com essa lógica cartesiana e repensar, recomeçar, planejar processos formativos futuros. Exatamente. A pandemia ela é uma pandemia de saúde pública, mas ela está numa pandemia neurótica, né? De se pegar o início do ano letivo em alguns estados, que é janeiro, né? Inicia as aulas dia 3 de janeiro, fevereiro, melhor. Março, porque tivemos greves. Exato. E finalizar dia 25, 24 de dezembro, com o mês de julho de férias e pronto. 200 dias letivos, 800 horas, e a gente tem que fechar o martelo. Não estamos pensando no essencial, que é a qualidade, o que nós estamos pesando. Quando nós falamos de educação infantil, que o nosso objetivo aqui dessa live é a educação infantil, quando nós desdobramos para as outras etapas de ensino, ainda há uma sensibilidade de uma possibilidade disso acontecer. De forma precária, precarizada, mas acontece. Né? Vamos partir do retroagindo do ensino médio para o fundamental. O ensino médio tem um amparo legal, nós temos as modalidades formativas, os cursos tecnólogos, na modalidade à distância. Nós tínhamos, um ano atrasado, o Pronatec, paralelo à formação do aluno, então ele tinha as aulas à distância. Ensino fundamental, anos finais, é discutível. Anos iniciais de ensino fundamental, eu penso que não se praticaria. Mas o processo é tão complexo, né, e nós estamos dentro de um processo de
de uma evolução que nós estamos impermeados nele, e aí vem os conselhos, o Conselho Nacional, que tem um certo zelo com determinadas situações, aí vem os conselhos os conselhos estaduais, né, que já encabeçaram, né, que essa modalidade de educação não presencial, ela tem que acontecer, porque a gente tem que pegar e dar continuidade no ano letivo, normalizando o processo, retoma as aulas presencial e fecha o ano letivo em dezembro. Então, essa é uma lógica matemática que está sendo aplicada. Mas eu vejo como um paliativo de se cumprir a nossa obrigação enquanto processo burocrático. Né? Então, se registra, né? se aplica, aliás, se registra, avalia, que essa aula seria vinculada, não seria uma aula solta. A gente precisa de entender, como eu disse, nós estamos num caminhão em movimento, né, e tentando subir para entender todo esse processo. Então, os conselhos estaduais, eles que regem os processos educacionais nas suas redes, e aí nós temos os municípios, que alguns têm os seus sistemas, e os que não têm, estão subvinculados aos conselhos estaduais, que têm que atentar. Mas eu chamo mais ainda a atenção com relação a essa situação, porque nós não... A unidade federativa não são esferas, não são bolhas, né? E nós vivemos um regime de colaboração muito, muito ativo, né? Se o Estado toma a iniciativa de que a aula não presencial vai iniciar, se o município entender que não, a normalidade voltando, como é que vai ficar esse aluno, o aluno usuário do transporte escolar, que é a família que tem lá 5 filhos na zona rural, que são alunos das duas redes, estadual e municipal, como é que fica, né, essa situação? Então, acaba que, nesse processo de legalização das aulas não presencial para a educação fundamental, os municípios meio que se veem obrigados a a acompanhar esse encabeçamento, de forma que isso pode causar danos lá na frente. Eu, particularmente, penso que deveria haver uma discussão mais ampla, mas essa situação de pandemia, ela veio e a gente ainda não acertou os ponteiros, eu digo a gente, enquanto Estado e município, né? Não estou falando especificamente do Estado de Tocantins, a gente está falando de país, né? E precisamos entender de forma sistemática tudo que está acontecendo. O mundo vive o que nós estamos vivenciando. Trazendo para a nossa realidade, que é o tema, que a gente não fugir um pouco, né, mas da educação infantil. Uma abordagem muito importante, quando a Priscila pontuou, que o aluno ou a criança que vai para a escola, o pai, quando matricula, ele não está preocupado com a aprendizagem. Não é esse o propósito da criança na escola, na educação infantil, nessa primeira etapa de ensino, né, de escolarização. A preocupação maior que a gente vê muitos, na sua grande maioria, se está comendo bem, se está alimentando bem, se está socializando, se está sendo cuidado, se não tem mordida, enfim, se está trocando a fraldinha. Esses cuidados. A palavrinha pedagógico, aprendizagem, ela é suprimida nessa etapa. A gente não pode se falar nesse processo, nessa etapa de formação, né, em aprendizagem, porque não é concebível. Então, se não é concebível, não se fala em educação não presencial para essa etapa de ensino. Nós temos outras situações bem... Mas essa aprendizagem, Bartolomeu, desculpa, essa aprendizagem é numa lógica conteudista, porque a criança ela está aprendendo. Delinear bem isso, né? É uma aprendizagem de uma lógica conteudista, porque as aprendizagens, elas acontecem nas relações, as ações dos professores, elas são intencionalmente planejadas, há toda uma proposta pedagógica, né? A gente não pode ele quis
Mas ele quis dizer no âmbito do pai, né? Porque quando o pai procura a escola... no âmbito do pai. Sobre o âmbito do pai, ele procura a escola para garantir que ele vai trabalhar e que a criança vai ser alimentada. Sob o âmbito isso, do ponto a fala inicial foi colocando, quando o pai coloca ele na escola, ele não preocupa né, com esse processo formativo de aprendizagem. Né, que é pormenor nessa etapa. Né, e daí, agora ele quer que o filho vá, né? Então, a gente vai ter que ter muita cautela. Nós já estamos com 50 minutos de live. Voou, né? Voou, né? Bartolomeu, eu até queria fazer uma proposição que talvez eu até possa convidar um colega meu que trabalha com fundamental para que você faça um outro momento de debate para o fundamental, porque vieram muitas perguntas e eu até tenho algumas dicas e proposições a fazer para quem é do fundamental. Mas voltando à educação infantil, o que a gente precisa lembrar, né, Bartolomeu, Priscila, Jane, que esse é um momento da pandemia que, mesmo de longe, a gente tem que acompanhar esse movimento do que está acontecendo, sabendo que dentro das casas está tendo ganhos, né? Então, eu não preciso eu querer garantir que a criança esteja aprendendo, que acho que era isso que o Bartolomeu queria dizer, porque dentro de casa, né, Priscila, como a Priscila falou, desde que a criança nasce, essas relações de vínculo, de afeto, já estão garantindo esse desenvolvimento neuronal, né, que é fundamental. Então, nós precisamos, nesse momento, de palavras assertivas, de afeto para a família, mesmo à distância, dizendo: pai, aproveita esse momento com seu filho da forma que você puder. Né? Se esse pai não sabe ler, ele que conte os causos da vida dele. Se esse pai trabalha na lavoura, a hora de plantar junto com o filho. Né? Esses dias eu recebi um vídeo de uma criança que estava no sítio e ele estava fazendo casinha na árvore com o pai e com a mãe. A outra família que voltou a pular amarelinha na calçada, que nunca mais tinham lembrado de pular amarelinha. Então, o que a família tem, só diga para o pai, ofereça o que você tem de melhor de si para o seu filho nesse momento. E todo mundo tem alguma coisa de bom. Tem alguma coisa, né? Cultive nesse momento os seus laços, mesmo que o seu laço de vínculo, de afeto, seja às vezes até uma palavra dura para colocar ordem na casa, mas que o pai também sabe ser afetivo, mesmo muitas vezes com rancor, quando ele serve o prato de comida numa refeição que eles estão fazendo agora em família, que há tempos não faziam. Pode ter certeza que esse momento vai ter ganho, sim, para todo mundo. Com certeza, até para... O bacana, eu posso até dar um exemplo bem prático em casa, eu tenho o Miguel. O Miguel está com 2 anos e 3 meses, um bebê super prematuro. E quando ele foi para a escola esse ano, na primeira vez, as primeiras semanas foi muito choro, né, de lamentação, um processo de adaptação, né? E aí veio a paralisação, ele ainda estava naquele processo de adaptação, né, de transição, família para a sociedade, né, vínculo social, né? E aí essa semana agora que nós fomos dar um passeio com ele, e aí eu passei de frente à escola, lá eu parei, e quando ele viu a escola, ele desmanchou de choro. Será assim, vai começar tudo novamente. Mas essa aprendizagem com o Miguel, o interessante, muito interessante, que a escola tem um papel fundamental nesse processo formativo. Né? Nós que somos professores, né, educadores, estamos nesse processo, às vezes desapercebido, a gente, de forma desapercebida, ela passa, né? E a gente, com o Miguel, dentro de casa, a gente percebe, né, essa falta que a escola faz.
né, esse período, meio período que ele fica na escola, né, que ele chega, e agora a gente está com o período todo, claro que é sempre muito bom, né, o filho está sempre perto, esse é um tempo muito grande, muito positivo, não é negativo, mas o papel da escola é muito importante. E o que a gente está fazendo com o Miguel? Né? Eles interagem, ele tem uma energia muito grande, então lápis de cor, tinta, massa, aí é música, é desenho, é passear. Então, esse momento requer de nós pais, aí eu saio, né, do papel de educador, de professor, para o papel de pai. Né, de fazer esse processo, né, da escola, que a escola faz, e faz com excelência, quando nós acreditamos, né, os nossos alunos, aos nossos professores dessa etapa de ensino, que se não a mais importante de todo o processo, que lá, nessa etapa, é que a criança não fala, não murmura, não se defende, se foi maltratado, ele não vai chegar em casa e falar para o pai ou para a mãe, e a responsabilidade nesse processo formativo é muito grande, porque é ali que vai sair, de fato, né, o cidadão, a pessoa formada na sua plenitude. Então, faz muita falta, enquanto educador que nós somos, né, e enquanto pai que nós vivenciamos esse processo. Então, cercear, né, esse direito de uma forma como está sendo, né, feita por medidas, né, externas à vontade, nos deixa muito tristes, né? Resta nós acreditarmos que após toda a normalização desse processo, né, de paralisação, nós saímos muito mais fortalecidos, que nós tenhamos, né, ânimos para superar essa lacuna que está sendo criada agora, que é uma lacuna que, se nós não tivermos um certo zelo, um certo cuidado, ela vai ser carregada, né, por toda a vida escolar do aluno. Né? Então, nós temos que pensar muito seriamente, né, nesses dias de paralisação, e aí já está entrando para 30 dias de aula, sem previsão de retorno às normalidades. Então, cabe aqui nós, Bartolomeu, né, esse processo de debruçar as nossas ideias e sair daqui ou com um certo direcionamento, com certas orientações que nós, enquanto pessoas que estamos à frente, né, de secretaria, de escola, de coordenadores pedagógicos, professores, né, de abrir os braços, darmos as mãos e vamos lá. Gente, então, Bartolomeu, você deixa eu só pontuar uma falazinha, desculpa, do Bartolomeu, porque a gente falou da família, falou dos sentimentos, das reações das crianças, e aí quando fala de escola, é muito importante a gente não esquecer do professor, né? Como esse professor também está se sentindo, como esse professor está sendo acolhido nesse momento, como esse professor está sendo cobrado. Não bastasse a doença, toda essa pressão social, muitas escolas privadas aí, os professores dobrando a sua carga horária de trabalho dentro das escolas, produzindo vídeo, produzindo material, então pensar nesse ser humano professor também, como que está a saúde mental desse professor nesse momento, né, para ele poder ajudar as famílias, a questão da manutenção do vínculo com as famílias. Gente, por conta do adiantado da hora, eu estou acostumada a controlar os horários das lives, por mais que a gente possa se estender, quem sabe agora cada um de nós faz uma fala de encerramento e aborda essas questões que a Priscila e Bartolomeu levantaram. Pode ser? Sim. Pode? Pode ser. Pode. Sim. Então, eu vou puxando a minha fala de encerramento. Okay. Eu quero dizer assim, sob o ponto de vista da família, gente, não fiquem tão preocupados. Os pais fizeram opção pelos seus filhos, como Jane disse. Todos têm algo de bom e todos vão querer proteger seus filhos para manter a saúde, a paz dentro de seus lares. Porque nesse momento,
quando o mundo todo está preocupado com esse espectro que eu tenho dito da morte nos rondando, vamos salvar as vidas que estão dentro de casa. Todo adulto tem um instinto de proteção da sua cria. Os pais vão proteger seus filhos e darão o seu melhor. Para as escolas podem, nesse momento, de fato, talvez dar algumas palavras de conforto e de calor humano para as famílias. Eu estou dizendo na educação infantil, né? O professor dizendo para a criança, olha, eu estou aqui, hoje eu também estou triste, o que você está fazendo? Travar um diálogo, às vezes, com a criança. Mas que a educação ela não se encerra jamais em 200 dias ou 800 horas. Nós vamos primar pela vida, pela humanização, pelo ser humano integral. Nossas escolas não estão preparadas para fazer aulas online e nem nossas crianças, porque não foi assim que nós constituímos. E eu, que sou vigotskiana, vou dizer que é por meio da interação que nós construímos nossos saberes e o conhecimento. Então, vamos aguardar passar essa pandemia para que a escola ativamente retome suas atividades. Mas que nesses tempos de pandemia, agora é para você, educador, todos nós temos ganho. A Base Nacional fala sobre as competências socioemocionais. É hora de olharmos para o nosso autoconhecimento, olhar para as feridas que me abrem agora, nesse momento. Eu vou falar meio emocionada, porque hoje, quando a Jane tocou, gente, o Brasil não está se dando conta que hoje deve chegar a quase 2.000 mortes de coronavírus no Brasil, né? E que no mundo inteiro já passam de 100 mil, 200 mil, já nem sei mais, perdi as contas. E que a gente vai ter que cuidar agora do nosso olhar para a nossa vida no hoje, nesse presente, como a Jane tem dito. Vamos pensar que se a educação é um ato de transformação humana, esse é o momento que eu estou me transformando. Eu vou ressignificar a minha vida, eu estou me reinventando e vou dizer, professor, busque coerência e conexão com a sua essência, assim como eu estou buscando com a minha essência. Acho que esse momento é fundamental para que a gente olhe para as nossas coerências humanas naquilo que a gente sempre acreditou. Por isso eu tenho hoje um olhar de mais compaixão para com o outro. E se eu penso no outro, eu fico em casa. Fique em casa e cuide de você. E obrigada por essa oportunidade. Eu queria deixar aqui, assim, o compartilhar da própria angústia. Eu acho que quando a gente se une por aquilo que todos nós estamos sentindo, cada um à sua maneira, à sua realidade, nós já estamos fiando uma nova rede. Eu acho que pela primeira vez nós estamos tomando consciência de que não somos heróis, somos seres humanos aprendendo com essa pandemia, aprendendo com esse sentimento que cada hora vem de um jeito e aprendendo principalmente uma coisa que eu falei hoje de manhã e que está aqui o tempo todo. Do amor, ninguém foge. Ninguém foge. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Tenham amor, primeiro consigo mesmo e depois com o outro. Dessa forma, nós vamos conseguir acolher o mundo que chegar até a gente. Dessa forma, nós vamos ressignificar todos os dias letivos. Mas quando voltarmos, quando estivermos todos juntos de mão dadas, agradecendo a Deus por estarmos vivos. Então, lembrem-se, estamos todos juntos numa corrente do
amor. E é com esse amor que eu quero deixar aqui a minha despedida e a minha disponibilidade para com todos nós educadores. Obrigada, professora. Eu me despeço aqui, deixando 2 recados, primeiramente para as famílias. Não se preocupem agora com o ano letivo, não se preocupem com horas, não se preocupem com isso. Se preocupem em garantir tempo para que seus filhos brinquem dentro de suas casas, porque um dia todos nós saímos para brincar pela última vez e não nos lembramos disso. Então, acho que é a hora das famílias serem ajudadas pela escola a garantirem isso para suas crianças. E o recado que eu deixo para os professores é: professor, você não está sozinho. Somos muitos nesse Brasil com os mesmos medos, as mesmas angústias, e é hora de segurarmos nas mãos distantes, segurarmos nas mãos no sentido distante aí, e mostrar o papel da escola, valorizar também não só a questão da aprendizagem, mas a função social da escola, seja por uma carta, seja por um telefonema, seja por um comunicado, seja por um bom dia pela janela do prédio. Vamos nos unir. Muito obrigada, viu, gente, pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente que agradece. É uma pena que passa tão rápido, né? Mas é um bom sinal que a gente conseguiu, né, desse pouco tempo, espaço de tempo, a gente conseguiu dar o recado, né? E aqui eu finalizo já com minhas palavras, primeiro agradecendo a Deus, né, que é o nosso maior, né? Se estamos aqui é porque Ele nos permite. Agradecer a professora Patrícia, Jane Patrícia Haddad, Jane Haddad, a professora Regina Chudo, que eu tive o prazer de conhecê-la, a professora Priscila, né, e uma grande defensora dessa etapa de ensino, que é a educação infantil. Muito bem, a gente precisa de pessoas engajadas, né, na defesa desse processo. E agradecer, né, ao nosso amigo, colega, companheiro Paulo Ferraz, e a quem eu trago, assim, agradecimentos eternos, porque se nós estamos aqui hoje é graças, né, ao seu empenho, sua dedicação, à empresa Ferraz e Eventos, treinamentos, que trabalha, né, com esse público, né, da educação, preocupado principalmente com o processo formativo dos professores, e o reflexo desse processo formativo se dá na sala de aula. Muito obrigado, Paulo, né? Também não poderia deixar de agradecer a equipe, né, a equipe da Secretaria Municipal de Educação, a quem eu tenho a honra de trabalhar, de estar trabalhando, de ter trabalhado ao longo desses 8 anos de gestão, e a gente está no caminho, né, fazendo a educação infantil, da educação fundamental, né, com responsabilidade. Cabe a cada um dos professores, diretores, todos os méritos, todas as honrarias. Eu sou apenas, né, uma peça nesse xadrez, nesse tabuleiro. Agradecer a Undime, e aqui eu transmito, né, em nome da Solange, que é nossa secretária executiva, todos os secretários, dirigentes municipais de educação, aqui eu já vi a manifestação de alguns colegas, não vou pecar em citar nome, mas tem da região do Pico, do Papagaio, região central, região sul aqui do Tocantins, que estão, né, nos assistindo e contribuindo com esse diálogo, com esse debate, né. Eu finalizo, né, a minha fala, né, dizendo que nós tenhamos a preocupação principal com o bem maior, que é o ser humano, que é a vida, que é a pessoa, nessa etapa de ensino. A gente não devemos deixar de preocupar com as outras etapas, mas, em se tratando da educação infantil, né, que é esse processo muito importante, né, nós devemos pensar que, né, a essência maior, o principal objetivo é a vida, né? Nós estamos falando de pessoas, né? E a educação é processo, né? A gente não pode apegar a datas, a números, a calendário, né? Isso vai passar, vai normalizar,
E nós, como parte desse processo, empenhados, né, nesse processo formativo, temos que nos adaptarmos, né? Entender que isso é passageiro. Né? As nossas aflições, elas não podem sobrepor a um bem maior, né, que é a vida. Né? Isso daqui a pouco normaliza, né? As coisas voltam ao normal. E que a gente ressalta sempre que essa etapa que é a educação infantil, ela não vai ser contemplada com as aulas não presenciais. Né? Que nós possamos reinventar de outra forma, né? Que nós possamos trabalhar com os pais, que eles possam ser os nossos portas-vozes dentro das suas casas. Né? E que nós saiamos, né, daqui, e aí eu vou deixar aqui no final, já finalizando, um e-mail, né, para que todos e todas que estão nos assistindo, né, possam dar as suas contribuições. É um nome um tanto quanto sugestivo que vai lembrar, educaçãoinfantil.covid19@gmail.com. Tá? Educação infantil, sem o acento e sem cedilha, .covid19@gmail.com. Todas as sugestões a gente vai ver se condensa, se faz um estudo, se elabora. Se não, nós vamos tentar elaborar uma carta formativa, está aí, né? Está aí abaixo no rodapé das nossas imagens, né? E que todas as contribuições serão bem-vindas. E eu li algumas sugestões bastante interessantes, que a gente trabalhar com os pais, né? Essa formação para que eles trabalhem com os filhos dentro das casas, né? Então, mas eu acho que não tem receita, né? A gente está falando agora desse processo de família. De família, não é escola. É vínculo afetivo. Nesse processo agora é a contação de história, é o que a gente faz de forma cotidiana, né? É a vivência, é assumir de fato, assumir não, nós já fazemos isso, é o papel do pai e da mãe dentro da casa, né? A diferença é que o filho vai estar mais tempo, que bom, conosco lá dentro das nossas casas, né? Nesse período de paralisação. Então, fica aqui, rendo agradecimentos, né, pelas contribuições da professora Jane, professora Patrícia, professora Priscila, e ao Paulo Ferraz, que nos proporcionou, né, abrir esse diálogo, esse debate. Muito obrigado a todos e a todas. Bartolomeu, eu queria fazer uma dica. Sim. Professores, aproveitem agora, nesse momento, se você ainda não assistiu, assista o documentário chamado O Começo da Vida. Aliás, nesse documentário, fala a importância do vínculo de afeto. E, inclusive, tem uma mãe brasileira que mora numa favela, numa comunidade, com muitos filhos, eu acho que ela tem 7, 8 filhos, e do jeitinho dela, quase semi-analfabeta, como ela cria o vínculo com seus filhos. É uma boa oportunidade. A Videocamp está disponibilizando que a gente assista um monte de documentário. Território do Brincar, Longe da Árvore, que são documentários fantásticos para a educação. E eu e Jane, amanhã temos outra live falando só sobre a questão emocional, tá? Em tempos de pandemia. E temos vários cursos pela Ferraz Evento, que depois o Paulo fala com vocês e manda aí as orientações de cursos que a gente tem feito ao vivo com a interação dos professores. Bartolomeu, quando precisar, eu volto aí. É só gritar, eu também. Sejam bem-vindos. Paulo, eu gostaria de chamar o Paulo. Isso. Olá, está entrando. Paulo, vai dar o seu recado, né? O momento agora que a gente está em casa, né? E tem que ficar em casa, mas não ficar em casa de forma ociosa. E o que você tem para nós? Vai lá. Bom, Bartolomeu, antes de mais nada, saiba que é uma grande honra, eu acho, para todos nós, né? Eu digo já em nome da professora Jane, da professora Regina, da Priscila, de poder estar oferecendo isso daí para todo o estado, e também não só o estado do Tocantins, mas a gente tem, na verdade, aí participantes de diversos estados aí que a gente pode perceber. Então, obrigado aí também por
ter trabalhado nessa divulgação, ter convidado os participantes do Estado para que pudesse estar aqui nesse momento. A gente, desde quando começou esse processo, né, de quarentena, que todos nós fomos pegos de surpresa e acho que jamais imaginamos um momento como esse, nós tivemos uma conversa, eu, Jane e Regina, e de fato elas falaram algo no começo, que é verdade, a gente se encontra em vários lugares, em vários eventos, mas nunca tivemos tanto tempo para conversar, igual a gente está tendo ultimamente. A gente até brinca hoje, um pouco antes, a Priscila pôde presenciar, que a gente até brincou, nossa, quanto tempo a gente não se vê, que era desde as 11 da manhã, né? E muitas ideias foram surgindo, e a primeira delas foi justamente de poder proporcionar esse tipo de momento que está sendo proporcionado, para ter essa aproximação, né, dos professores, enfim, porque a gente vive no mundo, eu principalmente, Jane, Regina, e você também, Bartolomeu, que a gente sabe, a gente vive rodando para lá e para cá, e de repente está todo mundo confinado em casa faz um mês, né, e eu mal saio para ir no mercado, então, enfim. Aí a gente criou esse diálogo, vamos dizer assim, como uma ideia de, vamos levar algo, né? Vamos fazer algo para o que está acontecendo. E tem sido muito positivo, tanto que a gente começou a inserir outros convidados, teve uma delas que teve uma contadora de histórias, que, aliás, é uma menina incrível, né? Que é uma criança, que a Regina pode até falar melhor do que eu. Ela... aliás, o Instagram dela é @dudaencanta. Sugiro que vocês, eu vou colocar aqui depois, mas sugiro que vocês vão lá verificar, porque é uma criança maravilhosa, que foi um sucesso nessa live que a gente fez, e a propósito está aí no canal do YouTube, que vocês todos estão acessando, e aconselho que dê uma verificada lá, enfim. Aproveite já para se inscrever e acompanhar todos os vídeos que estão lá. E também, aí, nesse meio tempo, a gente pensou em fazer alguns projetos, enfim, que pudesse, que o professor pudesse ter esse momento de formação, aproveitando que está em casa. Então, a gente tem lançado já alguns cursos, eles estão lá no site, eu coloquei aí nos comentários, e vocês podem acessar, tirar dúvidas. Uma coisa que é bem interessante, tá? A gente está fazendo algo assim completamente, quase que em caráter simbólico, considerando essa situação toda que está sendo vivida. E a gente também, como a grande maioria, imagino, pelo que a gente percebe, são de rede pública, tem essas parcerias com as Undines, então todos os municípios têm uma diferenciação já em termos de desconto por conta dessa parceria com a Undime. Então, a gente convida para que vocês vão lá, conheçam quais são as propostas, né? O da professora Jane e da professora Regina tem uma formação bem interessante de 40 horas, com certificação. Enfim, estamos à disposição. Independente desses cursos, essas lives continuam acontecendo. A Jane e a Regina, principalmente, às segundas-feiras, têm tido quase que um programa encontro, né, que a gente intitulou, encontro com Jane Haddad e Regina Tudo, e agora tem os convidados, enfim. E, aliás, eu já vou deixar um suspense aqui. Segunda-feira vai ter um convidado muito especial. Vocês acompanhem que no final de semana a gente já vai estar lançando quem será o convidado especial. Bartolomeu, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado a todos que acompanharam, né, a live. E da minha parte é isso. Não sei se você quer colocar mais alguma coisa. Bartolomeu, muito obrigado mais uma vez. Para vocês todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, viu? A gente se fala. Tchau, gente. Obrigada, foi ótimo. Obrigada, Priscila. Tchau. Conta com a gente. Eu que agradeço. Nós que agradecemos.